Em primeiro lugar, não é possível enxergar a questão da interceptação telefônica senão inserida nos direitos e garantias individuais da pessoa. Por que isso? Porque todo o nosso raciocínio, desde a possibilidade da interceptação telemática até a possibilidade de vasculharem o seu lixo, que foi o caso nos Estados Unidos, que se usou a teoria dos frutos da árvore envenenada de maneira moderna e que gerou um enorme problema. Tá? É impossível se examinar isso sem os direitos e garantias individuais. Em primeiro lugar, todos nós sabemos, não é necessário que eu fale delongadamente sobre isso. Todos os direitos e garantias individuais, inseridos no artigo 5º da Constituição Federal, são cláusulas pétreas. O legislador constitucional de 88, ele foi muito feliz quando ele cria um limite. Aquilo que eu coloquei aqui não pode ser suprimido ou reduzido, senão por ato do poder constituinte originário. Faça uma nova Assembleia Nacional Constituinte, deem esta nova Assembleia Constituinte, de uma forma institucional, a capacidade de alterar completamente a Constituição Federal, e, a partir daí, se trilhou a ideia da inviolabilidade do sigilo das comunicações, a tutela do direito da intimidade, como uma projeção do Estado de Direito e da dignidade da pessoa humana. Todos têm direito à sua autoimagem, todos têm direito à sua honra, todos têm direito à projeção desta honra e desta intimidade. Esta é a ideia principal que se tem, e é importante que se diga uma coisa. A grande maioria dos julgados do STF, ela cria uma hierarquia explícita ou implícita entre princípios e garantias constitucionais. Os constitucionalistas divergem muito. Será que uma garantia pode se sobrepujar a outra? Será que um direito pode se sobrepujar a outra? Dentro de uma análise, né, explícita ou implícita dos acordos do intérprete da Constituição Federal, dois direitos ou duas liberdades públicas, se formos querer dizer assim, elas saltam como mais importantes. O Estado de Direito. E dele emerge a ideia da defesa social. Nós perdemos essa concepção do que seja a defesa social. Hoje nós saímos de casa sem saber se nós vamos voltar à noite. Nós perdemos a ideia de incolumidade pública, que é você sair de casa sem se preocupar, poder andar à noite com o vidro do seu carro aberto. O direito, portanto, a liberdade pública, o Estado de Direito, o seu corolário, que é a defesa social. Da mesma maneira, quando se trata da dignidade da pessoa humana, e dentro da dignidade da pessoa humana, nós vamos ter o direito à vida, à própria honra, imagem, intimidade, como sendo os direitos fundamentais que vão ordenar todo o sistema de direitos e garantias individuais. Então, a primeira questão que surge dentro disso é que o artigo 5º da Constituição Federal estabelece, no seu inciso 10º, ser inviolável a intimidade, a vida privada, honra, imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E no inciso 12, é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados, das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Logo de saída, é importante que todos nós, alguns são mais jovens, outros têm mais caminho pela vida, outros têm mais bagagem dentro do direito, bagagem que ganharam na lida diária, outros mais bagagem no estudo, mas é fundamental entender duas coisas. O Supremo Tribunal Federal, o Pretório Excelso, os 11,
ele constitui-se como um tribunal político. Ele terá que dar contornos de juridicidade para suas manifestações. Mas ele é político. O Superior Tribunal de Justiça, dentro da sua competência constitucional, ele também é político. Ele também terá que dar uma resposta jurídica, porém política. E nós vamos nos deparar com a primeira questão aqui importante, em que o Supremo rasga uma ideia comezinha, que todos nós estudamos lá no segundo ano da faculdade. Um princípio comezinho, que é o princípio de quando a lei faz distinção, não cabe ao intérprete utilizar o gênero. Olha só, é inviolável o sigilo de correspondência, comunicações telegráficas, dados, comunicação telefônica, salvo no último caso, comunicação telefônica, conversa de voz através de telefone, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Vejam só, a Constituição Federal, e nada pode reduzir esse entendimento, dentro da mais literal possível das interpretações dela. Ninguém, em tese, pode restringir esse entendimento, salvo o próprio Colendo Pretório Excelso, que, como se sabe, é um tribunal político e vai fazer isso. Okay? Então, seguindo ainda, cláusula pétrea, portanto, a tutela constitucional da intimidade se dá nesses dois itens com absoluta clareza. A comunicação telefônica foi inserta num patamar menos relevante do ponto de vista da dignidade humana e mais relevante do ponto de vista da investigação e da defesa da sociedade, da defesa social, quando ela é excluída. A comunicação telefônica é a única que permite a sua interceptação, permite que terceiro ouça essa conversa sem autorização dos dois, que esta conversa seja registrada e utilizada para fins criminais e com autorização do juiz criminal, depois para fins civis. Então, ela foi rebaixada do ponto de vista de intimidade, é um alerta que a própria Constituição dá. Quer conversar ao telefone? Converse. Você tem estas limitações. O status dela não é o mesmo. Tá? E, em contrapartida, dá um valor enorme na defesa social e para as polícias, no exercício da atividade de polícia judiciária, quando rebaixa. Muito bem. Mas, enfim, alguns anos atrás, e até esta casa teve uma participação muito interessante nisso, nós tivemos um episódio, eu vou ocultar os nomes, vou apenas falar dos dois, do parecerista e da pessoa que escreveu posteriormente, antes, aliás, melhor dizendo, escreveu a matéria sobre esse assunto num concurso de livre docência. O que preponderaria? O direito à segurança pública ou a intimidade da pessoa? Será que nós podemos usar aquela visão vetusta de que o direito da coletividade prepondera sobre o direito de uma pessoa? E aí nós temos aquelas distorções, seu direito à vida, direito à dignidade pessoal, tortura. Se eu raciocinar dessa maneira, se eu tenho um sequestrador num avião com uma bomba que ameaça destruir, e eu acho um comparsa dele, preciso achar a identidade dele, saber qual é o tipo de bomba, isso me legitimaria usar tortura contra ele para que ele dissesse quem é o sujeito? Isso é muito perigoso num Estado democrático de direito. E qual é a saída? Nós tivemos aqui um grande publicitário, década de 70 ainda, finalzinho da década de 70, um grande publicitário em São Paulo, que foi vítima de uma extorsão mediante sequestro.
Hoje, aqueles que militam no crime sabem, as quadrilhas que praticam extorsão mediante sequestro, elas são de tal modo especializadas que poucas pessoas conhecem os integrantes de toda ela. Eu tenho um grupo que arrebata, um grupo que cuida do cativeiro, um negociador, né? E essas pessoas não se conhecem entre elas. Eu tenho um homem base. Naquela época, isso parecia ficção científica, parecia coisa de filme americano. E houve um sequestro dessa natureza. E a polícia tinha o último meio para acessar essa condição, que era a interceptação telefônica. Nós tínhamos, na época, o Código Brasileiro de Telecomunicações, sobre o qual residia uma enorme discussão de vigência ou não, porque o artigo 173 da Constituição Federal anterior, que tratava dos direitos e garantias individuais, ele não previa esta autorização, como faz o artigo 5º, e se dizia que o Código Brasileiro de Telecomunicações era inconstitucional à época, mas pior, à época foi preciso estabelecer uma interceptação que tinha como um dos alvos o escritório de um advogado em São Paulo, que não estava envolvido no fato, é bem verdade. Estava na sua função, que era de orientar adequadamente o seu cliente. Ou, se vamos falar com todas as licenças, ele estava fazendo o que o advogado tem que fazer. Ele estava efetivamente o que está na regra do jogo. Isto é lícito, isto não é. Problema seu se você vai fazer aquilo ou não. Perfeito? Muito bem. Então, Ada Pellegrini Grinover, reconhecida no Brasil inteiro, nesta casa, fora do Brasil, talvez a maior processualista. Poucos conhecem muito bem a história dela. A Ada é de origem hebraica, e ela fugiu para o Brasil. Ela veio para o Brasil, fugiu, é muito forte. Ela veio para o Brasil com alguns familiares quando o nazismo cresceu fortemente na Europa. Ela vem para o Brasil com uma visão garantista e, no trabalho dela, na tese dela de livre docência, ela lança mão de uma teoria essa que, curiosamente, foi utilizada muito tempo para justificar institucionalmente a existência do Estado nazista, que é a teoria da convivência das liberdades públicas, que se permitia, que se punisse os crimes contra os sentimentos sadios do povo alemão nazista à época. Olhem que paradoxo curioso. E ela traz esta invocação dizendo o seguinte: nenhum direito, nenhuma garantia pode ser utilizada de forma deliberadamente a ofender uma outra garantia constitucional. Este parecer dela, à época, hoje já está inclusive aposentado, o juiz que autorizou a escuta, hoje já é um desembargador e aposentado, foi massacrado nessa situação, e é uma situação difícil sob todos os aspectos, mas de lá para cá, e eu falo aqui em 40 anos, 30 e poucos anos, nada mais se fez sem essa teoria da Ada, quando o assunto é convivência e liberdades públicas, que ela trouxe para o Brasil. E o Supremo Tribunal Federal, discutindo o assunto, no acórdão que eu posso dizer que é o basilar, efetivamente, do Celso Mello, o pleno do STF, no mandado de segurança 23.452 do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: não há no sistema constitucional brasileiro direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio da convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção por parte dos órgãos estatais de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição.
O Estatuto Constitucional das Liberdades Públicas, ao delinear o regime jurídico a que estão sujeitas e considerando o substrato ético que as informa, permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmônica das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias individuais. Em outras palavras, o que o Supremo falou foi o seguinte: eu tenho um cheque em branco para interpretar a Constituição em termos de direitos e garantias individuais, como eu achar melhor. E ele faz isso quando ele interpreta a comunicação de dados e telemática como possível de interceptação, assim como a telefônica. Nós já vamos chegar lá rapidamente. Muito bem, muito bem. Hoje a Lei 9296 de 96 veio a regulamentar o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, estabelecendo o regramento das escutas ou interceptações telefônicas. A resolução 84 do CNJ, que alterou a resolução 59, quase a substituiu por inteiro, ela dá regras, dá o tom que os magistrados devem seguir ao deferirem e acompanharem a interceptação telefônica. Mais do que isso, temos uma série de crimes hoje, uma série de delitos hoje, que buscam conferir criminalização àqueles que terminam por violar o direito à intimidade das outras pessoas e mesmo daqueles que, se valendo da sua função dentro da administração pública, terminam por violar estes segredos. Hoje, nenhuma escuta telefônica resiste a um jornal das 20 horas, embora seja crime. Muito bem. A nossa conversa hoje, basicamente, vai se dirigir sobre a questão da interceptação telefônica em sentido estrito. É isso que nos interessa, efetivamente, conhecer a fundo. Porque é isso que no dia a dia dos senhores, que na prova, no 6º ano, é isso que é perguntado, é isso que é indagado violentamente. A interceptação telefônica em sentido estrito, que é a possibilidade de escutar a conversa telefônica entre duas pessoas, de voz entre as pessoas, e gravar, capturar, restringir, reduzir a termo, reduzir em mídia a integralidade dessa conversa. É esse o nosso assunto de hoje. E é um assunto que ele, por si só, é bastante árduo. Nós temos alguns assuntos correlatos que dariam ensejo a discussões longas, do tipo, será que é possível, e que não dizem respeito à interceptação propriamente dita, será que é possível que nós tenhamos uma escuta telefônica ambiental num presídio, num parlatório entre advogado e seu cliente? Cada um desses assuntos, por si só, daria ensejo a uma reunião destas, como nós estamos fazendo hoje. E são assuntos complicadíssimos, com implicações éticas e de política de segurança pública enorme. O que é melhor? Seguir lá o exemplo do Golbery, que ele utilizava na época da ditadura, vamos liberar o partidão para saber quantos são, qual é o tamanho disso, e aí nós conseguimos agir em relação a isso? Ou vamos seguir, ou vamos nos profissionalizar na apuração dos fatos, efetivamente? Ou vamos descobrir uma outra forma para conseguir quebrar cadeias de comando dentro do PCC?
ou vamos trabalhar de uma maneira consentânea com o Estado democrático de direito, como deve ser? Esses são assuntos bastante complicados que dariam aso ao encontro desses nossos durante muito tempo. Seguindo ainda, um conceito singelo de interceptação telefônica. Captação de conversa telefônica entre duas ou mais pessoas sem conhecimento de qualquer dos interlocutores, porém com autorização judicial. Essa é a ideia. E surge naturalmente, cláusula de reserva jurisdicional. Apenas o juiz de direito criminal, juiz natural do processo final, é que pode autorizar uma escuta telefônica. Ninguém mais pode fazer. E vão surgir algumas bombas no meio desse caminho, da serendipidade ou não. Polícia Federal começa a apurar um crime federal e descobre a ocorrência de um crime estadual, e vice-versa. Ou então, como há coisa de 3 ou 4 anos, a imprensa noticiou, eu começo a investigar uma organização criminosa, tenho lá as escutas autorizadas por juiz de direito, e de repente caem nessa nossa escuta algumas autoridades com foro de prerrogativa de função. Nós tivemos, nesse episódio especificamente, um desembargador e seu filho, e um deputado. Como é que vai funcionar isso? Qual é o regramento para isso? Isso é válido? Não é válido? O que eu tenho que fazer para que isso seja válido? E lembro, os senhores como advogados terão muitas vezes que se debruçar por assuntos dessa natureza. Esse que eu falei, da Polícia Federal e Estadual, é o dia a dia nosso. Nós nos defrontamos com isso lá. Eu trabalhei durante alguns meses no GECEP, que é o Grupo de Controle Externo da Atividade Policial aqui em São Paulo. E muitas vezes nós tínhamos pedidos da Polícia Federal para que nós deferíssemos a escuta. Ora, como é que eu vou concordar com o deferimento da escuta da Polícia Federal para um crime estadual? E olha só, e se ela abusar nesta escuta telefônica, olha a barbaridade disso. O juiz de direito de São Paulo, estadual, ele não tem nem o poder correcional sobre essa autoridade. Ela vai cometer um crime federal. Eu estou completamente atado. Olhem os problemas que surgem dessas questões. Mas, enfim, nossa ideia, em primeiro lugar, estabeleceu-se como cláusula de reserva jurisdicional. Só o juiz de direito natural da causa, da ação penal, é que pode deferir. Júri. Criminal, as varas criminais com atribuição, aqui em São Paulo seriam as 31 criminais da Barra Funda. Segundo ponto, as CPIs. Um julgado do Pleno, no mandado de segurança 27483, César Peluso, 14/8/2012, ele estabelece a seguinte situação, que as CPIs podem não só, vai ser inócuo, CPI trabalha com publicidade, não só elas podem deferir uma interceptação telefônica, como elas têm poder requisitório sobre interceptação telefônica já em andamento, ou já concluída, que tenha sigilo de justiça. Esse é o primeiro ponto. E é o Pleno, os 11 decidiram assim. A segunda questão. Só pode ser deferida a escuta para investigação criminal. Juiz criminal, investigação criminal, juiz criminal, instrução do processo crime. Se eu tenho contraditório no processo crime, é óbvio que raramente nós vamos ver numa ação penal já em andamento a existência de uma escuta. Mas, enfim, o artigo 2º da Lei 9296, infelizmente, ela vem muito mal descrito. Foge a todas as regras mínimas que se conhece sobre como definir, ou como estabelecer, ou como fazer efetivamente uma regra. Redigir uma regra. O artigo 2º diz o seguinte:
não, puxa, já começou da maneira errada. Não se legisla negativamente. E nós vamos ver que é quase ininteligível no inciso 3º. Não será admitida a interceptação das comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Não dá sim. Quando não houver indícios razoáveis de autoria, participação ou infração penal. Ou seja, eu vou deferir quando eu tiver indícios razoáveis da autoria ou da participação em infração penal. E vai me surgir um problema sério aqui. Muito bem. Se eu preciso identificar a infração penal, eu preciso identificar quem são os autores dele, a maioria das vezes a interceptação telefônica é para que eu consiga entender quem são as pessoas. Bom, indícios de autoria não se confundem com a identidade do investigado. Esta pode ser obtida durante a interceptação. Mas eu preciso, pelo menos, identificar quem seria aquela pessoa, das mesmas regras que o CPP fala. É possível denunciar um sujeito pelo apelido aqui no CPP. Né? É possível fazer isso. Os professores que se preocupam com a segunda fase da ordem, lá em prática jurídica penal, eles ensinam isso. Eu depois identifico aquela pessoa, enfim, mas eu posso fazer. Então, essa é a primeira questão. A segunda, produção de prova em processo penal. Perdão, antes disso. A prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. A interceptação telefônica, eu acho que o maior problema que surge dela hoje é a ideia de qual é a natureza dessa prova e qual o valor dela. E esse é o problema aqui. As partes, e nós estamos em igualdade de condições, porque eu também sou parte, as partes têm o maior problema hoje. Quanto vale uma interceptação telefônica? Se é certo que a polícia se acomoda um pouco com a interceptação, o juiz também costuma chancelar muito como prova de verdade real a interceptação. Mas será que é? De que forma que é? Então, a primeira questão que surge é que só pode ser deferida a interceptação telefônica quando ela for imprescindível. Se eu não tiver outra forma para apurar o fato e a identidade, eu não posso deferir. E pior, este fato tem que chegar de uma maneira possível ou legalmente admitida em direito para a autoridade policial. É duvidoso se um juiz de direito, com base em informações privilegiadas da polícia, e não sejamos aqui hipócritas, polícia de drogas do mundo inteiro sobrevive com informações privilegiadas. As melhores do mundo. E o Brasil não discrepa disso. Então, não sejamos hipócritas de achar que se sobrevive de outra forma nessa matéria. Né? Sobrevive? Deve ter vida inteligente fora disso. Mas nós precisamos descobrir ela. Né? Todas as polícias têm isso. Todas as polícias. Então, a primeira questão. Seria possível, e nós encontramos julgados em todos os sentidos, com base numa informação privilegiada de informante da polícia, deferir-se uma interceptação telefônica? Eu vejo todos os dias isso no Fórum Criminal da Barra Funda. Me parece que não seja o espírito que a lei quis instituir para essa situação. Eu preciso ter alguma outra prova, ou mesmo que ela seja derivada. Numa outra escuta, numa outra interceptação, caiu uma informação sobre um outro crime. Puxa vida, eu estou fazendo lá uma prisão em flagrante que a polícia militar fez. Eu tenho o chip do celular, a memória do celular do traficante. Uma coisa maravilhosa. Apreendeu, instrumento usado para a prática do crime,
consigo acessar a memória e utilizo essa memória. Então, muito bem. Nós tratamos, portanto, a nossa interceptação telefônica como um meio de prova subsidiário ou secundário, só quando não houver outra forma de conseguir aquela prova. Ela deve ser deferida inaudita alter a parte. É curioso, porque se ela não for deferida inaudita alter a parte, se eu tiver... Primeiro, eu não tenho condições de ter o contraditório sempre, porque pode ser que eu tenha que achar a identidade do sujeito por aqui. Em segundo lugar, eu não posso tê-la. Eu não posso deferir, ouvir a defesa, que nem existe, sequer se sabe se aquilo haverá uma acusação formal, pelo sistema brasileiro, 129 primeiro, mas eu preciso que ela tenha contraditório. Por isso se diz que esse contraditório é postergado ou diferido. Assim, quando houver a acusação contra uma pessoa, e vai surgir um problema, se eu descubro por qualquer meio, como advogado, que há uma interceptação telefônica em advogado de um cliente meu, antes da instauração da ação penal, antes da acusação formal pelo promotor de justiça, eu poderia ter acesso a essa interceptação? Olha, com a projeção da súmula vinculante, me parece que sim. Eu acho que é impossível você hoje impedir. Então, aquilo que os livros costumeiramente falam, que nós temos essa medida deferida inaudita alter a parte, continua. Mas que ela seja somente sujeita ao contraditório deferido ou postergado, quando ela vier para a ação penal, quando eu for citado da ação penal, isso já não me parece verdadeiro. O advogado, e é assim do regime democrático, é assim do Estado Democrático de Direito, ele tem que ter acesso a partir do momento que ele saiba da existência dessa interceptação. Tenho certeza que no dia que isso for levado de uma maneira absolutamente institucionalizada ao STF, não haverá uma outra saída, até porque toda a orientação do STF tem sido nesse sentido. Muito bem. Interceptação telefônica deve ser muito bem fundamentada e demonstrada a excepcionalidade a partir de elementos investigatórios idôneos, evidenciados nos autos. É o que diz o STJ no habeas corpus de São Paulo. E aquilo eu vou deixar, já deixei esses dados, esse aqui é um trecho desse acórdão, eu já deixei estas lâminas para aqueles que quiserem, estão aqui à disposição da comissão, e a comissão fica à vontade para distribuir. Esse acórdão fala com absoluta clareza isso, absoluta clareza. Conhecimento não é monopólio de ninguém. Quando ele fica como monopólio de quem produz, ele perdeu a sua razão de existir. Conhecimento só deve existir se ele puder ser compartilhado. Se não puder ser compartilhado, isso é mesquinhez intelectual. Muito bem. Seguindo ainda, portanto, e o terceiro inciso, que é o pior deles. O fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. A senhora fala, puxa vida, detenção no máximo? Então pode para contravenção penal? Então pode para crime de ameaça? Isso é um inferno na vida do advogado. Estão me ameaçando pelo telefone. Eu quero uma interceptação. Preciso saber quem é o sujeito. Isso é um inferno na vida do advogado. E não só dos criminalistas, aliás, quase sempre dos que não são criminalistas. Até porque quando ele descobre quem é o interlocutor, ele não quer fazer nada contra o interlocutor. Né? Puxa vida, é uma pessoa da minha família, é alguém que é uma ex-namorada, é uma ex... Muito bem. A situação está posta aqui. Esta descrição muito mal feita, este termo muito mal feito, não será admitida a interceptação, na verdade, nós temos que ler assim. Apenas nos crimes punidos com reclusão eu posso deferir a interceptação telefônica. Parágrafo único desse dispositivo
Qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Portanto, prova excepcional, seu deferimento deve ser fundamentado, não precisava o STJ falar isso, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal já determinaria assim. Agora, a questão que vai surgir, e essa é do nosso dia a dia, não adianta, cresceu radicalmente o número de interceptações telefônicas. Se você não trabalhou num processo com interceptação, você vai trabalhar. É impossível hoje. Hoje a realidade é essa. O primeiro comentarista da lei nova foi o Vicente Greco Filho. E o Vicente Greco Filho é professor titular da USP. Quando a gente faz qualquer citação em penal, é impossível não falar do Nelson Hungria. Hoje, no nosso momento, em São Paulo, produção intelectual, eu, embora puquiano, filho da PUC, com muito orgulho, é impossível você não falar da posição do Vicente Greco. Não é honesto com o seu interlocutor que você não fale. O Vicente Greco, ele estabeleceu a seguinte ideia inicial. Prova derivada da escuta telefônica, o produto da escuta telefônica, é como o corpo de delito de uma infração. No homicídio, é como cadáver. No furto, é a coisa furtada. Tá? Muito bem. Se é assim, ele levanta a interceptação à natureza de uma atividade que deixa vestígio. E como decorrência natural desse raciocínio, eu preciso fazer o necroscópico no cadáver, eu preciso ter o auto de apreensão da coisa, eu preciso ter o laudo de escalada, da ruptura de obstáculo, de constatação de danos, de eficácia da arma. O que o Greco salta inicialmente, ou se depreende do que ele diz, saltando inicialmente? Eu preciso ter a transcrição integral, e agora surge mais uma bomba, e além da transcrição integral, eu preciso ter a degravação pericial do total do que foi colecionado. Vicente Greco se lançou no primeiro comentário. Ele tem a virtude e o defeito de ter sido o primeiro a comentar. Isso traz algumas vantagens e algumas desvantagens. A jurisprudência parece pender hoje para dar um valor de prova documental, com todos os problemas que a prova documental tem. Falsidade, eu posso ter um incidente de falsidade, tudo aquilo que eu posso discutir na prova documental, eu poderia discutir do produto da captação desta minha interceptação. Sem contar ainda a origem dela. Hoje, infelizmente, eu digo com clareza isso, vários colegas meus não compartilham dessa minha visão. Já estou perdendo os cabelos, os que eu mantenho estão ficando brancos. O STJ, em data recente, embora estabeleça a questão do juiz natural, permitiu a Polícia Militar, em atividade de investigação anômala de civil, a interceptação telefônica. Mas vamos lá. Transcrição. Portanto, é necessária a transcrição da interceptação, do produto da interceptação telefônica? Hoje, a jurisprudência ela foi e voltou várias vezes nos últimos anos nesse tema. Hoje, o que ela parece pender, embora nós comecemos a ver outra série de julgados em sentidos opostos no STJ, mas o que ela parece pender é que é necessária apenas a transcrição nos pontos em que se baseia a acusação. E quando eu falo transcrição, é o agente policial que está ouvindo transcrever. É isso que eu estou me referindo. Por quê? Há muito, mas muito tempo atrás, o STJ tem dito o seguinte: prova pericial é aquela que a sua materialização,
a sua formalização para o direito depende de conhecimento técnico especial. Examinar um cadáver depende de conhecimento técnico especial. Saber se é a caligrafia da pessoa lá, o exame grafotécnico, precisa de um conhecimento especial. Saber se tem chumbo na mão do ateador, precisa de um conhecimento técnico especial. Agora, escutar a conversa entre as pessoas, não precisa. Puxa vida. Então, eu vou me deparar com uma situação curiosa. O que vai acontecer, eu como advogado, se em um determinado momento de uma interceptação telefônica, eu me deparar com indícios de manipulação das transcrições? E o Greco alerta, com razão. Ele diz o seguinte: a transcrição integral das gravações é essencial à consideração das peças como provas, não somente porque transcrições parciais podem dar a entender situações e fatos diferentes, mas também porque não representam a realidade do aparentemente revelado. Ademais, a transcrição integral é o corpo de delito e deve ser objeto de perícia oficial e não pode ser parcial, censurado ou escolhido, sob pena de violação da exigência legal do exame de corpo de delito, com a consequência nulidade do processo. Muito bem. Então, o que se propõe agora aqui é uma situação diferente. E é nesse sentido parece que os tribunais estão pendendo hoje. As mídias e as gravações dos pontos incriminados, elas têm que estar à disposição das partes. Ponto. Se a parte, seja acusação ou defesa. Acusação, hipoteticamente, por interesse escuso da autoridade que acompanha a interceptação, um dos réus pode ser excluído. E eu nem tive conhecimento. E a recíproca é verdadeira. A defesa pode observar que a concatenação dos trechos transcritos parece manipular a responsabilidade do seu cliente. O que se deve fazer? Pego as mídias e ouço as mídias. É infernal? Esse caso revelado agora pela Justiça da Maria Salete, da Salete Madalena, que a própria imprensa divulgou, que foi com base em escuta, nós tivemos 1 ano e 7 meses de escuta. Ouvir isso é infernal? É absolutamente infernal. Mas eu preciso ouvir, anotar o ponto da manipulação e, se ao término da instrução processual, o que é um problema, porque se meu réu estiver preso e eu sou defensor e fui eu que pedi essa diligência, ele vai continuar preso. Isso é um desastre. É um desastre. A realidade é essa. Eu estou dando causa de dilação de prazo. Quem trabalha no crime sabe. Se eu dei causa de dilação de prazo, o juiz vai para o caminho mais curto e deixa o réu preso, porque foi a própria defesa que deu causa à dilação, com seu requerimento. Mas ela ouvindo uma, ouvindo a outra, se ao final da instrução persistir aquela dúvida, como qualquer outra dúvida, ele tem que pedir a conversão do julgamento em diligência para saber se houve manipulação desse dado. Pode ser que a própria instrução fique um lixo, que a prova seja toda contraditória e que isso leve à absolvição, não vou precisar dessa medida. Pode ser que essa seja a única forma que eu tenha para absolver meu cliente. E aí é um problema de gravidade. Muito bem. Para o STJ, é necessário que estejam nos autos as mídias integrais, tendo pendido recentemente, uma das turmas parece querer a transcrição integral da conversa incriminada. Hoje, tranquilo, desnecessário o laudo de degravação, pois a prova pericial é aquela que a apreciação do seu teor deriva de conhecimento técnico. Muito bem. Vamos observar 2 acordos nesse ponto que são paradigmáticos, os 2 do STJ. O primeiro,
O entendimento predominante nos tribunais superiores é no sentido da desnecessidade da transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando que confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Agravo regimental no HC 260-891 de São Paulo. E segundo, a Lei 9296 não dispõe sobre a necessidade de realização de perícia para a identificação das vozes gravadas. Habeas corpus 203.377 de São Paulo também. Muito bem, passemos aqui um pouquinho e vamos àquilo que nos vai interessar. É o que eu falei, esse material vai ficar todo à disposição dos senhores. Foram feitas algumas alterações e adaptações em homenagem à qualidade da plateia, e esse trabalho ficará com os senhores. Esse singelo trabalho referencial ficará com os senhores. Primeira questão. A divulgação de informações obtidas através de escuta, em que chegam até a imprensa, em que há divulgação indevida, corresponde ao crime do artigo 325 do Código Penal. Violação de sigilo funcional. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena baixíssima. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se não constitui fato mais grave. Parágrafo 1º. E me desculpem, é um retrato um pouco do país. Violar a intimidade e a dignidade da pessoa humana é uma infração de menor potencial ofensivo no Brasil. Subsidiária ainda. Quero saber o que é mais relevante. Tá? Das mesmas penas, desse artigo incorre quem permite, facilita, mediante atribuição, fornecimento, empréstimo, sem ou qualquer forma de acesso às pessoas, se utiliza indevidamente o acesso restrito. Se da ação ou da omissão resulta dano à administração pública ou a outrem, pena reclusão de 2 a 6 anos e multa. E esse nosso dispositivo, nossa lei, a 9296, ela prevê, ela tipifica uma infração penal de monta. Constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, ou quebrar segredo da justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Reclusão de 2 a 4 anos e multa. Me parecem que os dois dispositivos penais, ainda hoje, eles coexistem de uma maneira absolutamente tranquila. Questão fundamental e que todos os dias é levado a nosso conhecimento dos senhores, o meu e as nossas ponderações. WhatsApp, mensagens de texto, qualquer comunicação de dados pelo sistema brasileiro, ela seria permitida ou ela seria proibida? A Constituição autoriza a quebra do sigilo de dados telemático ou não? Muito bem. Para isso, nós temos que voltar de novo ao nosso artigo 5º, inciso 12. E ele fala com clareza, é inviolável. Me permitam, por favor. Muito bem. Nossa lei corrigiu, hoje, entendendo a magnitude dessa comunicação, corrigiu, por favor, entre aspas, a Constituição Federal. Né? E no seu artigo 1º, parágrafo 2º, diz o seguinte: o disposto dessa lei aplica-se à interceptação de comunicações em sistema de informática e telemática. Puxa vida. Esta lei fez aquilo que só o poder constituinte originário poderia fazer, que é restringir o alcance do artigo 5º, inciso 12. É óbvio que ela é flagrantemente inconstitucional. É óbvio do ponto de vista técnico-jurídico. É óbvio para um aluno de 2º ano
que aprende a interpretação gramatical, a interpretação literal. Perfeito? Mas não é tão óbvio assim quando a gente fala de análise por um tribunal político como é o STF. E, por favor, muitas vezes nós nos apegamos dramaticamente a questões jurídicas, esquecendo que, se estivéssemos no lugar do julgador, talvez agíssemos da mesma forma. Eu acho que o que falta muito no promotor é vestir a pele do defensor, saber o que ele sofre com a pressão da família, o que ele sofre com a proximidade, imediatidade do fato. Do advogado vestir um pouco a pele do promotor, e de ambos vestir um pouco a toga do juiz. Vai continuar pedindo a condenação e a absolvição, mas aquilo será uma coisa mais leve, mais natural, mais razoável do ponto de vista lógico. E aqui vai. E aqui vai. Nós temos, portanto, esta questão. O artigo 5º, inciso 12 da Constituição, diferencia sigilo e correspondência, telegráfico, dados e comunicações telefônicas, relegando ao último caso a impossibilidade de interceptação, aplicando a regra do inclusus unius excelsus alterus. Se a lei faz distinção, não é lícito ao intérprete utilizá-la como sinônimo do gênero. Tá certo? Muito bem. E aí nós tivemos duas correntes se fixando. Chamada corrente restritiva, chamada corrente ampliativa. Interpretação restritiva, interpretação ampliativa. Muito bem. A corrente ampliativa tem sido defendida pelo Vicente Greco. A interpretação restritiva tem sido defendida pela Ada e pelo Vicente, com clareza, em que eles dizem, olha, é inconstitucional esse dispositivo. Esse dispositivo não pode persistir. O Brasil não dá para abrir comunicação de dados, porque a Constituição não quis. Eu preciso de novo ato de poder constituinte originário. Tá? O Supremo abraça a ampliativa. E todos os dias nós temos a violação do sigilo de dados hoje. Não é mera interpretação gramatical que tem preponderado. Segundo o Supremo, não há inconstitucionalidade na medida em que hoje a conversa por telefone celular ou pelo telefone fixo da sua casa utiliza sistema digital de combinação de dados e que não é diferente da telemática. Essa é a visão que o Supremo dá. Bom, concluindo, seguindo ainda um pouco mais, e qual é o tempo que essa escuta pode durar? Qual é o tempo que essa interceptação pode durar? A lei ela foi bastante restritiva, e nesse tema ela tem que ser bastante restritiva. Nesse tema, a lei diz o seguinte: o tempo, a decisão será fundamentada sob penalidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Muito bem, é óbvio que isso não acontece. Eu acabei de citar um exemplo concreto. Segundo as informações que vêm da imprensa, essa escuta demorou quase 2 anos. Eu trabalhei num caso anterior que envolvia os ataques de 2006, e a escuta ficou por quase 2 anos com dezenas de telefones-alvo ao mesmo tempo. Logo, tem se entendido, e não é diferente, portanto, o Supremo, e eu coleciono aqui vários acórdãos, o Supremo entende que a interpretação deve ser ampliativa, podendo ser sucessivamente renovada a escuta, prorrogado o tempo da escuta, quando ela continuar sendo indispensável como meio de prova. Imaginem numa extorsão mediante sequestro, com a vítima em cativeiro,
que dure mais do que 30 dias do cativeiro. No Rio de Janeiro, nós tivemos um empresário em Duque de Caxias, do setor de transporte coletivo, que ficou mais de 1 ano em cativeiro. Uma organização criminosa, ela não tem uma agudez do seu trabalho em 30 dias. É ridículo achar que uma escuta de 30 dias vai ter serventia para a administração penal nessa situação. Muito bem. Cito aqui 4 acórdãos que são interessantes. RHC 108.271 de Tocantins, Dias Toffoli entendeu que pode ser renovado quantas vezes for. 84.301, ministro Joaquim Barbosa, de São Paulo. E o 99.619, da ministra Rosa Weber, nesse sentido. E num recurso extraordinário interposto pelo MPF a respeito do tema, em 3 de setembro de 2013, o SF reconheceu a repercussão geral, dizendo que a questão já é pacificada e que não há por que não se promover as sucessivas prorrogações. Tá? Muito bem. E a competência para decretar isto? E para acompanhar isto? Esse é outro problema que surge de monta. A interceptação telefônica de comunicações telefônicas de qualquer natureza para a prova e investigação criminal e instrução processual observará o disposto esta lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal sob segredo de justiça. É a Lei 9296 de 96. Muito bem. 2 problemas vão surgir aqui com clareza. Primeiro, se é um processo, um grupo de extermínio que trabalha numa determinada ponta da periferia. Vamos voltar ao começo daqueles que são mais antigos aqui e conhecem a história. Vamos voltar à década de 80. A atuação dos pés de pato na Zona Sul, Parque Arariba, Capão Redondo. Ok? Ou mesmo a atuação dos Highlanders, nós tivemos mais recente. Né? Quem tem que deferir essa interceptação é qualquer dos juízes competentes. Porém, júri tem uma divisão territorial. Associação criminosa é o juiz criminal comum, singular. Não é o juiz que trabalha no júri que pode deferir. A pergunta que se faz é a seguinte: havendo competência constitucional sobre o tema, que levaria o conhecimento da associação criminosa para o júri, quem deve deferir? Se o alvo inicial da investigação é um grupo de extermínio, é o juiz do júri com atribuição territorial que tem a competência para deferir esta escuta e acompanhá-la. Esse é o primeiro ponto. Em São Paulo, para os crimes comuns, nós temos um fenômeno curioso. Eu já andei até há um tempo atrás alinhavando lá uma representação para o CNJ, mas não sei se vale a pena, se não vale. Eu sempre claudico um pouco nisso, não tenho tanta segurança em relação a isso. Nós temos o DIPO, que é o Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária da capital. O DIPO é um juízo de garantias em São Paulo e toca e acompanha a tramitação de todos os inquéritos policiais de crimes punidos com reclusão na capital inteira, detenção na região central de São Paulo. O DIPO não conhece, por disposição expressa de lei, da ação principal. Olhem que situação curiosa. Isso traz problemas. Havendo a denúncia, quando os senhores vão lá, estão lá patrocinando o interesse de um cliente de vocês, que está preso, e os senhores pedem a liberdade provisória na cópia de flagrante. Chegaram aos autos principais. Vão lá para o promotor oferecer a denúncia. Se o promotor oferecer a denúncia e concordar com o pedido de liberdade provisória de vocês, o DIPO não pode conhecer.
ele vai mandar para a vara. E demora, se derem sorte, isso é numa segunda-feira, na quinta-feira o juiz da vara está apreciando o caso. Se pegar um final de semana, um feriado, no meio, é mais uma semana preso para dar aquilo que o promotor concordou e que o juiz vai com certeza concordar. Né? Como regra, vai concordar. Olhem a extensão do que isso gera. São Paulo se entende que o DIPO pode efetivamente deferir as interceptações. E aí um belo dia, esse caso dos ataques de 2006, em 2008, janeiro, um belo dia, estou lá na minha sala. E chega um inquérito para mim com 1.700 folhas. E no dia seguinte, um com 1.500 folhas. E chegam quase 20 volumes de interceptação telefônica junto disto. Com 10 dias para... Graças a Deus já tínhamos lá um crime de drogas, eu tinha 10 dias para oferecer a denúncia. Ah, mas isso é uma falha do Ministério Público. Em certa medida eu concordo. A gente deveria ter um controle do que no acervo de cada cargo tem uma interceptação. É um problema, é. Concordo completamente. O juiz tem o mesmo assombro quando recebe o processo. E é ele que vai julgar. Ele que vai ter 10 minutos depois para olhar se tudo aquilo lá que o colega fez estava legal ou não. Olhem os problemas que o DIPO gera. No interior, cada vara defere a sua escuta telefônica. Segundo problema, que foi aquele que eu aventei logo no começo. Chega na interceptação telefônica uma conversa entre um magistrado, um membro do Ministério Público, só cito os dois porque tem prerrogativa de função. O que deve fazer a autoridade policial? Imediatamente, constatada que há uma autoridade com foro por prerrogativa de função, deve remeter para a autoridade que pode conhecer disso. Né? E quem tem que oficiar a partir de então, nesse caso, é o Tribunal de Justiça e a Procuradoria-Geral. Escuta telefônica, interceptação telefônica de crime de competência da Justiça Federal, que se toma conhecimento dela a partir da interceptação estadual. Ok? O que deveria se fazer? Havendo conexão, manda tudo. Não se faz isso. Tá? Até por questões de praticidade e questões de política policial de investigação, e é compreensível isso, diga-se de passagem, eu não mando esta informação. Posso até responder pela prevaricação, mas eu não vou mandar, senão eu vou queimar minha escuta. Como eu tenho inúmeras interceptações que geram prisões preventivas, que geram prisões em flagrante, tá lá, eu estou interceptando um grupo que mexe com droga. Oh, a Mariazinha vai receber 1 quilo essa noite. Onde vai ser? Ah, vai ser lá na casa dela, quebrada, perto do Mocó. Muito bem, vou lá e prendo. Só que o alvo, que é o peixe grande que eu quero, ele continua lá e eu estou atrás do cara. Eu não vou sequer citar que havia. Vou falar que houve uma informação privilegiada. Muito privilegiada, diga-se de passagem. E é da natureza fazer isso. Me parece, nesse caso, isso interessa a todos os senhores fundamentalmente, me parece que nesse caso há que ser, quando o crime for permanente, haveria de ser decretada a nulidade. Não tem sido. Não tem sido. Isso gera um enorme cerceamento de defesa. Enorme. Enorme cerceamento. Mas cuidado. Política criminal por tribunal é como um vento. Ele pode soprar muito tempo para um lado. Mas para virar, não custa nada. E ele vira. Tudo depende da conjuntura histórica que o país enfrenta num determinado momento. Nós já estamos quase concluindo, só tem mais um assunto interessante.
Justiça Federal, portanto, eu deveria mandar imediatamente. Justiça Estadual. E eles também não mandam para a gente, tem isso. Tá? Por um crime de competência estadual que não tem relação, tem que mandar para cá. Tá? Todas as vezes como notícia do crime. O que reforça a ideia da prova documental que se tem aqui. Ok? O STF tem flexibilizado o entendimento do juiz natural, juiz da ação penal. Em São Paulo, o DIP é competente para tal. Muito bem. Serendipidade. Encontro fortuito de prova. Olha que nome interessante. Na minha época, eu tinha lá o exame de comprovação de estágio na OAB. Mas eu fiz isso, eu fiz aqui, na verdade não é aqui, né? Aqui eu recebi minha carteira de advogado. Mas e digo isso com absoluto orgulho. Né? E está sendo gravado isso, hein? Por favor. Função essencial à atuação da justiça, tão essencial quanto a minha. E eu ajo dessa forma. Eu fiz o exame oral. Se eu fosse, quem sabe um dia não venha a ser bem sádico, e pergunte num exame oral para alguém assim, o que é serendipidade? Nome horroroso, né? Encontro fortuito de fato, encontro fortuito de prova. Muito bem. Havendo conexão continência, toda vez que eu descubra um outro fato, a prova é válida e eu vou tocar no mesmo processo, na mesma apuração. Tá? Segunda situação. Não havendo conexão ou continência. Se dois sujeitos do PCC lá estão lá batendo papo e falam, pô, você viu lá o Marquinhos que matou o Zezinho? São duas pessoas que não têm nada a ver com partido, que vivem num outro lugar. Muito bem. Não haverá conexão e este dado deve ser colhido como prova do fato, notícia do fato criminoso. Vale a mesma regra de conexão e competência. Questão curiosa, já vencida tranquilamente. Para deferir a interceptação, para acompanhar a interceptação, para produzir a prova de interceptação, juiz criminal. Interesse, investigação, instrução de processo criminal. Porém, uma vez colhida a prova, esta prova pode ter utilização extrapenal. Este acórdão que eu trago a colação, do Pleno, agravo de petição, se não me falha a memória, 3683, da Lavra do César Peluso, é um episódio em que o Ministério Público, promotoria à época de proteção aos direitos constitucionais do cidadão, toma conhecimento de um crime, pelo colega, é óbvio, de um crime criminal, de um crime contra a administração pública, e entra com a ação de improbidade administrativa, utilizando como prova documental a interceptação, o que foi colhido lá. É possível isso? É. Agora, pau que bate em Chico, bate em Francisco, diz o velho ditado. Se é assim, até numa separação judicial eu posso utilizar. A petição 3683, e é o que se sabe, tem sido usada aí ultimamente, quando se leva em conta a qualidade ou a falta de qualidade dos cônjuges. Me parece mais claro nessa situação. Embora conflitante do ponto de vista doutrinário, autorizada legalmente, permite a sua utilização para providências não só no âmbito penal, mas também no âmbito extrapenal. Prova acrescida, prova emprestada, inclusive para demitir funcionário público para instruir processo dessa natureza. Depois de colhida, na ação penal, na investigação penal. Muito bem. Só trazendo um pedacinho do acórdão aqui
em seguida deduzido com isso. Considerou-se compatível com o artigo 5º 12 e artigo 5º 56, uso da prova fortuitamente através de interceptação telefônica, licitamente conduzida, ainda que o crime descoberto conexo ao que foi objeto da interceptação seja punido com detenção. Quando o crime descoberto for punível com detenção, ameaça, por exemplo, que é o caso aqui em comento, tá? Ameaça, se houver conexão ou continência, nós teremos a validade desta prova, agravo instrumento 626-214, relator Joaquim Barbosa. Perfeito? Muito bem. Declarada a ilegalidade da interceptação, a prova será inutilizada e desentranhada nos moldes do artigo 9º desta lei. E eu queria, rapidamente, 5 minutos no máximo, falar sobre a questão da inadmissibilidade da prova ilícita no nosso ordenamento. O artigo 157, trazido pela Lei 11.690 de 2008, ele parece colocar termo na maioria das discussões que nós temos sobre a inadmissibilidade da prova lícita por derivação. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas dos processos as provas ilícitas, assim entendidas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando evidenciado o nexo causal entre umas às outras, ou quando derivadas puderem ser obtidas de fonte independente das primeiras. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação de instituição criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. E parágrafo 3º, preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, será inutilizada por determinação judicial, facultando as partes a acompanhar o incidente. Rapidamente, provas obtidas por meio ilícito são aquelas em que foram obtidas por violação a normas constitucionais ou legais. Prova ilícita por derivação é a árvore dos frutos envenenados. É interessante lembrar um episódio bastante moderno. O FBI nos Estados Unidos, investigando um braço da máfia, descobriu onde se mantinha uma contabilidade. E, curiosamente, não conseguiam colecionar nenhuma prova. Havia comunicação telefônica analógica, que foi censurada, e não se conseguia colecionar absolutamente nada. Até que eles perceberam que eles produziam uma enorme quantidade de lixo. E esse lixo tinha uma enorme quantidade de papel. E o papel todo fragmentado. E o laboratório de perícias deles acabou juntando cada uma das tiras do papel e utilizando um processo primeiro de varredura a laser, para conseguir identificar o que havia sido escrito ali, e se conseguiu desbaratar uma rede de corrupção, tráfico relacionado a isso e lavagem de dinheiro. Suprema Corte Americana entendeu que se tratava de prova ilícita por derivação, dizendo que o lixo é a extensão da intimidade do indivíduo. Perfeito? Mas, caminhando. O que o Brasil diz é o seguinte, o que nós estamos caminhando para entender hoje é o seguinte, que a prova ilícita, declarada ilícita, leva à inadmissibilidade de todas as outras descobertas ou produzidas apenas em decorrência daquela. Por isso, nulidade da decretação da escuta leva à nulidade do processo ab initio. E pior, a prova de fato derivado daquele, ela só será admissível se aquela testemunha, aquela pessoa, aquele dado for colhido espontaneamente. Ou seja,
eu tenho lá uma testemunha que presenciou o crime, que eu sei dela por conta da escuta. Se essa testemunha comparece por forças próprias à polícia e presta seu depoimento, esta prova é considerada válida, não interceptação, mas ela só para colheita. Tá certo? Muito bem. E o Brasil perdeu uma grande oportunidade aqui. O artigo 157, na sua redação pretérita, trazia um dispositivo formidável. Senhores advogados, os senhores são seres humanos, juízes também o são, promotores também o são. Quando os senhores são admitidos a conversar com o seu cliente antes do interrogatório, o que é sagrado para o exercício da sua defesa, é sagrado, não o façam perto da sala de audiência. Não é porque o juiz vai ficar, como dizia lá, uma expressão mais antiga, alguns amigos meus, de butuca na conversa dos dois. Nem o promotor vai fazer isso. Mas tem um problema. Se você ouve, ou porque o réu foi mais incontido, que é o que quase sempre acontece. Doutor, não sei o que, o senhor garantiu que ia acontecer assim, não sei o que, olha o que o promotor perguntou. Eu estou ferrado, foi o que fiz. E muitas vezes não é raro isso acontecer no meu trabalho. O juiz e o promotor automaticamente se impressionam com isso. Se um juiz ouve a gravação de uma escuta telefônica e ouve as provas contra um réu, ele se impressiona por isso. Puxa, aí foi decretada nula porque foi decretada por juiz incompetente. Quem decretou nulidade? O tribunal. Quem vai julgar a ação penal? Esse juiz. O que vai acontecer? É óbvio que ele está impressionado com aquilo que ele ouviu. É óbvio que ele vai tentar emprestar um valor maior à prova que ele vai colecionar, que não levaria aquilo. Né? Então, nós tínhamos um parágrafo 4º. O juiz que conhecer, e que foi vetado, o juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acórdão. Nada mais justo, nada mais correto. Ia dar trabalho? Ia. Você tinha que passar para o substituto automático, ia dar uma mão de obra. Em alguns lugares do Brasil, você tem um juiz para 4 cidades, aí a pessoa física do juiz que não pode, ia causar um tumulto sem tamanho. Mas nós estamos pensando que a lei deve tipificar um país ideal. E o caminho para onde se quer ir, esse é o caminho para onde eu queria ir. Eu não me sinto em condições de pedir absolvição se eu ouvir a escuta declarada ilegal e que tem essa prova. Pois bem, senhores, essa em síntese seriam as ponderações. Eu agradeço demais a simpatia, ao silêncio de todos, a placidez, alguns absurdos que eu falei aqui, com que os senhores estiveram aqui. É muito bom estar com todos, é muito bom estarmos juntos aqui. E sempre será, enquanto houver democracia nesse país. Obrigado.